Então, vamos pensar no nosso paciente. Claro que a gente vai fazer uma avaliação de observação primeiro, né? A gente quer ver se vamos ficar aqui de frente para a parede. Aí a gente vai querer ver de numa visão geral, será que tem uma diferença de massa muscular entre um lado e o outro? Uma diferença de altura dos ombros? Será que um ombro é mais alto e o outro é mais baixo ou vice-versa? Como é que eu posso ver isso, né? Eu tenho que ver a altura da C7, certo? Então a gente a clavícula, a parte distal da clavícula, ou a articulação acromioclavicular, vai estar mais ou menos na linha de C7, certo? Se eu tiver um ombro mais alto aqui, ó, e esse é o ombro dolorido, por exemplo, eu estou mostrando, ou melhor, eu estou avaliando, notando que esse ombro é mais alto e não esse ombro é mais baixo, certo? Pode relaxar aqui, Stephanie. Agora, se ela tiver o ombro deprimido aqui e eu vejo que esse ombro está abaixo de C7, na verdade esse ombro é um ombro deprimido, certo? Então a gente tem que ver o que está gerando isso aí. Mas por enquanto a gente está só no processo de observação. Se for pequenas diferenças, a gente não está muito preocupado, tem que ser algo gritante, certo? Aí a gente pode fazer a avaliação de ADM, né? Abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Mas isso, acredito eu, que vocês já estão acostumados a fazer. Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero tentar usar o conhecimento técnico de vocês sobre anatomia, sobre biomecânica, para a gente poder raciocinar em cima da dor no ombro. Quais estruturas podem causar dor no ombro? Então, o que a gente pode fazer com o paciente? Vamos virar de novo, Stephanie, de frente para a câmera, por favor. Então, eu posso pedir para a Stephanie fazer uma abdução, né? E aí eu pergunto, tu sente dor em algum momento? O que é comum de acontecer? Muito provavelmente vocês já tiveram isso na clínica de vocês ou na prática de vocês, no estágio de vocês. O paciente vai ter o arco doloroso de dor, correto? O que é o arco doloroso? Ela vai sentir dor em algum local, em alguma amplitude durante esse movimento, tá? Então, digamos que a Stephanie tem a dor no ombro direito, ela tem uma dor nessa região, ela não é uma dor muito específica, tá? E ela sente dor em torno dos 90 graus de abdução. O que eu faço? Eu peço para a Stephanie chegar nessa posição e aí eu vejo quais são as coisas que eu posso modificar nessa posição. Então ela está com dor aqui, com abdução de 90 graus. Se eu quero testar, por exemplo, o sistema neural, parem e pensem o que vocês podem fazer. Não pensem muito, senão a Stephanie vai cansar, né? Então assim, ó. Se eu quero testar o sistema neural, eu posso fazer uma extensão de punho e ver como é que isso muda o sintoma dela. Tu sentiu alguma coisa? O que tu sentiu? Parece que me alonga mais. Aonde? Tá, então vejam só. Por que eu vi? Na verdade não foi planejado, eu não sabia que ela ia sentir isso, né? Quando ela fez a abdução, imaginou que não estava com dor aqui, tá? Só o fato de eu fazer extensão, olha o que aconteceu com o ombro dela, subiu. Por que subiu? Ela está tentando dar uma folga no plexo braquial para não sentir tanto alongamento no braço, né? O que eu esperaria nessa posição com a extensão de punho? Mais uma sensação de alongamento no antebraço. E ela já está com sensação de alongamento no braço. Felizmente ela não tem dor, mas se fosse o caso de uma paciente que tinha dor nessa posição, eu já ia começar a suspeitar um pouco mais do plexo braquial causando dor no ombro, tá? Então a gente viu agora aqui a sensibilização do sistema neural. Como é que eu posso agora avaliar a cervical? A gente pode fazer algumas coisas. Primeiro, a gente pode fazer uma triagem rápida e ver se rotação para um lado e para o outro causa dor ou se é limitada, né? Então eu posso pedir para a Stephanie roda para direita, roda para a esquerda, e aqui eu estou querendo ver se ela sente dor ou se é limitado. Eu posso fazer a inclinação lateral para o lado oposto, e isso vai gerar tensão na musculatura, mas também no plexo braquial. Ou eu posso fazer a inclinação para o mesmo lado, e isso vai gerar uma folga no plexo, mas vai gerar uma compressão nas estruturas laterais da coluna. E também posso fazer flexão e extensão. Aqui eu fiz uma triagem rapidinha, né? Provavelmente era uma paciente que não teria nenhuma disfunção na cervical, porque senão ela já teria me relatado durante a anamnese, certo?
Mas vamos voltar lá para a posição, o fator agravante, que é 90 graus, tá com dor aqui. Se eu fizer uma inclinação para o mesmo lado, o que eu estou fazendo com o plexo? Vejam que aqui eu tinha feito extensão para sensibilizar o plexo braquial. E aqui eu fiz uma inclinação para o mesmo lado. Isso aqui aumenta ou diminui a sensibilização? Se eu estou dando mais folga para o sistema neural, eu estou diminuindo a tensão nele. Se fosse a tensão do sistema neural causando dor no ombro, eu esperaria que fazer inclinação para o mesmo lado fosse diminuir a dor. Certo? Ou não muda nada, um dos dois. Agora, se eu inclino para o mesmo lado e a dor aumenta, por que será que a dor está aumentando? O que eu vou suspeitar? Então, provavelmente aqui eu vou começar a suspeitar de estruturas cervicais. Talvez ali pode ser um problema discal, pode ser uma faceta sensibilizada, pode ser uma compressão da raiz nervosa, certo? Vamos voltar lá de novo, vou continuar com a cervical ainda, só que agora eu vou inclinar para o lado oposto. Se eu inclinar para o lado oposto, o que acontece aqui, Stephanie? Agora eu tô sentindo alongar aqui. Certo, e se eu puxar a mão para trás? Tenta alongar meu braço junto. Tá, e se vier com a cabeça para cá? Não. Não quer. Não sinto nada. Não sente nada, aliviou o alongamento. Sim. Tá, então aqui, ó, como eu sabia que fazer extensão de punho já sensibilizava o sistema neural, ou inclinar para o lado oposto, eu já esperaria que isso fosse acontecer também. Né? Então, como é que eu confirmei? Ela sentiu a cervical, sentiu mais o braço, e aí eu dei uma folga no sistema neural e isso aliviou o sintoma no braço dela. Então, de novo, no caso da Stephanie, já estou suspeitando um pouco mais do sistema neural. Faz sentido? Tá? Então, a gente viu lá sistema neural pelo punho, sistema neural pela cervical, mas a gente viu estruturas cervicais também inclinando para o mesmo lado, certo? A gente antes tinha uma ideia de que talvez a postura torácica fosse influenciar a dor no ombro. É muito raro isso acontecer, tá? Mas o que eu poderia fazer com a Stephanie, por exemplo, para a gente testar isso? Então eu posso pedir para ela colocar a mão no peito, a mão esquerda, desculpa. Agora, antes de fazer a abdução, eu vou pedir para ela tentar empinar o peito, empurrar a mão para cima e agora faz uma abdução. Aí eu quero ver se isso muda o sintoma no paciente. Quando fez a extensão de torácica, mudou alguma coisa? Não. Tá, então é simplesmente isso, uma extensão ativa para ver se gera alguma mudança no sintoma do ombro, certo? Como eu falei, é raro disso acontecer, né? Então a gente pode fazer só como parte da nossa triagem. Então que nós estamos raciocinando lá, ó. Tá com dor no ombro, sistema neural, cervical, estruturas cervicais, né? Facetas, discos. A gente viu a influência da torácica. Agora, o que mais que a gente pode ver? Porque até agora eu estou pensando fora do ombro, né? O que a gente pode pensar no ombro? Quais são as estruturas e articulações que afetam na mecânica do ombro? Então, antes de eu ir na glândula numeral direto, o que eu posso fazer? Tem a escápula torácica ainda, certo? Agora eu vou precisar dessa ventoinha de costas, de frente para cá. Então, eu posso agora pedir algumas coisas para ela fazer. Por exemplo, eu posso colocar meu dedo na torácica dela, pedir para ela trazer a escápula em direção ao meu dedo, mas levemente. Isto. E agora faz a abdução. Certo? Agora aqui eu estou querendo ver se fazer uma ativação de trapézio inferior muda sintomas ou não no braço, né, no ombro da paciente. Então essa é uma ativação da musculatura para mudar a articulação escapulotorácica, que é a base do manguito rotador, certo? Então poderia isso aumentar ou diminuir a dor do paciente. Digamos que a dor diminuiu. Então o que isso indica? Que provavelmente fazer um trabalho escapulotorácico de estabilidade vai facilitar a reabilitação do nosso paciente e diminuir a dor desse paciente. Agora, e se a dor aumentar? O que isso quer dizer? Então pensa lá, traz para trás,
Vejam o que acontece quando ela ativa o trapézio inferior. Ela faz uma báscula levemente lateral, que é quase imperceptível, mas principalmente ela faz uma depressão do ombro. Então a gente viu que a Stephanie tinha dor com extensão, dor, né? Aumento da sensibilidade com extensão do punho, aumento da sensibilidade com inclinação oposta, né? Tudo isso aumentando a tensão no nervo, no sistema neural periférico. Se ela faz uma depressão escapular, isso vai gerar mais tensão de novo no ombro. Então a gente está vendo que, na verdade, por enquanto está aparecendo uma sensibilização do sistema nervoso neural periférico, tá? E aí, se a gente for pensar, o que é a maior parte, o que a maioria dos fisios recomendam para o nosso paciente que tem dor no ombro? Peito para frente, aduz a escápula e traz a escápula para baixo, para estabilizar o ombro. Só que isso aqui, no caso da paciente, está gerando mais carga na parte neural, né? E é isso que está mandando a sensibilização. Então, muitas vezes, o paciente, o que nós temos que fazer com ele? Não, só um pouquinho. Quando estiver nadando, quando estiver trabalhando, né? Quando for arremessar a bola, em vez de pensar em fazer uma adução, que é contraprodutivo, tu relaxa a musculatura e deixa o movimento acontecer para tu ter uma elevação do ombro sem gerar tensão excessiva no sistema nervoso periférico. Faz sentido? Tá? Então, ó, a gente passou pelo sistema neural, passamos pela cervical, passamos pela torácica, estamos na escápula torácica de forma ativa. Como é que eu posso auxiliar de forma passiva a escápula torácica? Simples, né? Eu posso pegar a escápula por trás e pela frente eu coloco a mão... pode virar de novo, por favor. Pela frente eu coloco a mão na região escapular, não na região humeral, certo? Então eu pego aqui o processo coracoide, desculpa. Vamos virar de novo? Então, para vocês verem o que eu vou fazer, ó, enquanto tu abduz, enquanto tu levanta o braço, eu vou te ajudar, tá? Então, pode abduzir lá, levanta e volta. Claro que no paciente de vocês não vão dizer pode abduzir, que eles não vão entender, né? A minha paciente aqui entende que ela é estudante de fisioterapia, tá? Então, levanta o braço e baixa. Então, aqui eu estou só auxiliando a escápula torácica. Pô, Roberto, aliviou um horror a minha dor agora. Só de fazer isso aí já senti bem melhor. O que isso está me demonstrando? Que eu tenho que, de novo, gerar uma estabilidade da escápula torácica. Talvez melhorar força de trapézio superior, força de trapézio inferior para poder fazer essa báscula, né? A força de serrátil para poder fazer esse tipo de movimento. E aí que eu falei lá no início ali da nossa conversa, o quão importante era anatomia, biomecânica, cinesiologia, para a gente saber o que está acontecendo com o nosso paciente, certo? Escápula ativa, esse foi escápula passiva. O que falta na articulação agora do ombro? Está faltando a gente fazer a glândula humeral. O que eu posso fazer na glândula humeral para mudar os sintomas do meu paciente? Vocês já ouviram falar do conceito Mulligan? Né? Então esse é um conceito legal de a gente, né, aprofundar um pouco, que não vai ser aqui que eu vou fazer agora, eu só vou mostrar uma técnica para testar a glândula humeral. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar, eu vou mostrar aqui na minha mão, vamos pegar um modelo aqui, né, já que a gente tem aqui, ó. Então eu vou pegar com a minha mão esquerda no ombro direito da Stephanie e eu vou empurrar o húmero para trás. E com a minha mão direita eu vou estabilizar a escápula. Então eu estou querendo fazer um jogo posterior, uma força antero-posterior na cabeça do húmero e ver qual é o efeito que isso tem no sintoma da minha paciente. Certo? Então vamos lá. Estabiliza a escápula. Uso a palma da minha mão na cabeça do húmero. Agora, enquanto a Stephanie faz a abdução, chega um pouquinho mais para cá. Isso. Enquanto ela faz a abdução, eu mantenho a aplicação da força, mas não resisto o movimento. Certo? Vamos lá, então. Pode levantar o braço e volta. De novo. E volta. Então vejam que eu acompanho o movimento. Eu agacho para poder manter a força e é uma força só paralela à articulação. Eu não estou facilitando a abdução e também não estou resistindo à abdução, porque isso pode gerar
uma confusão no sistema musculoesquelético do paciente. O que eu espero se for glenomeral? Eu acho que a glenomeral tem, por exemplo, uma instabilidade funcional. Eu espero que ao fazer a força AP, a força anteroposterior na articulação glenomeral, ela vai ter um alívio dos sintomas. Se for algo neural, eu fazer isso não vai mudar nada ou talvez piore um pouco o sintoma da minha paciente. Tá? Então a gente tem que manter todo esse quebra-cabeça na nossa mente para lembrar que quando eu fiz extensão de punho piorou, fiz inclinação para o lado oposto piorou, aí eu fiz um AP na glenomeral e não fez nada, não mudou o sintoma da paciente. Ela está com dor no ombro, mas está com cara de ser sensibilização do sistema nervoso periférico. Se for isso, será que eu vou mandar minha paciente parar de nadar? Ou vou deixar ela nadar? Então provavelmente eu vou manter ela nadando, porque ela não está com uma disfunção de tendão, ou do labrum, ou da cronoclavicular. Não, ela está com uma irritação do sistema nervoso central. E parar com o treino total não vai adiantar. Certo? A gente pode talvez fazer modificações no treino, talvez a gente tenha que analisar, pedir um vídeo pro técnico dela e analisar o nado, se tem alguma coisa que está acontecendo durante o nado que possa estar sensibilizando o sistema neural. Ou ainda, a gente vai ter perguntado para a Stephanie, como é que está teu sono, quantas horas tu dorme, qual é a qualidade do teu sono, tu tá se sentindo cansado ou não, como é que tá o teu humor, nível de estresse, tem outras coisas te preocupando na vida, então a gente tem que ter uma visão maior, principalmente quando for uma dor assim não tão específica, certo? Pode virar de frente para a câmera de novo. Então a gente já passou por quase tudo, a gente chegou na glenomeral e a gente só fez uma coisa até agora, que foi fazer um AP da glenomeral. O que mais que eu posso fazer para mudar sintoma na glenomeral? Qual que é a função do manguito rotador? Espero aí que todos saibam, né? E ele como um todo, né, os 4 músculos, vão fazer um aumento da coaptação da cabeça do húmero contra a glenoide, certo? Isso gera uma estabilidade da cabeça do húmero sem gerar uma limitação de movimento, tá? Então o que eu quero fazer agora? Eu posso fazer 2 coisas. Eu posso fazer uma simulação da ativação do manguito, ou seja, eu vou tentar aproximar a glenomeral a cabeça do húmero na glenoide. Então eu estabilizo um pouco o ombro, a escápula, faço uma leve pressão do ombro em direção à escápula. Então eu estou aproximando as 2 superfícies ósseas para gerar uma estabilidade glenomeral. Então, enquanto eu aplico essa força, a Stephanie vai fazer o movimento de elevação lateral. Então, eu vou lá, aplico a força e ela levanta e baixa. Levanta e baixa. E a minha mão só faz uma força de coaptação, de aumento de compressão articular. Certo? Eu não tô facilitando, eu não tô pegando o braço dela e levantando e baixando, certo? Eu só faço a aproximação e ela faz o movimento. Vai lá. Certo? O que eu estou fazendo aqui, que eu falei? Eu estou fazendo um aumento da compressão articular. Se eu estou pensando que ela está com uma disfunção de instabilidade funcional, esse tipo de manobra deve diminuir a dor da paciente. Certo? Tá, mas Roberto, meu paciente piorou quando eu fiz isso. Eu fui lá, fiz uma coaptação da articulação e ele ficou pior, sentiu mais dor. O que está acontecendo? Vocês que me respondam, pensem o que acontece quando eu aumento a compressão articular entre o húmero e a glenoide. O que tem aqui no meio que pode causar dor? O labrum, certo? Então a compressão aqui a compressão pode causar dor no labrum. Claro que esse grau de compressão que eu fiz é muito leve e se for uma lesão pequena de labrum não vai acontecer nada, né? A não ser que seja uma lesão muito aguda e isso sim pode porventura causar dor no paciente. Só que lembrem, como é que eu falei que era a dor da paciente? A dor da paciente era assim. Essa apresentação é muito mais uma apresentação de disfunção do manguito do que uma dor de labrum.
como é que a dor de labrum se apresenta? A dor de labrum se apresenta quando o paciente, assim, ó, o paciente vem e pega no ombro assim, ó. Ah, me dói aqui. Não consegue definir, acaba abraçando o ombro todo, tá? Então, é uma apresentação um pouquinho diferente. Qualquer outra forma que eu posso fazer, eu fiz a parte passiva do manguito e agora eu vou tentar fazer uma parte ativa do manguito. Então, uma forma que eu tenho de ativar o manguito sem causar um excesso de ativação muscular, eu posso colocar meu dedo na axila do paciente, pedir para o paciente deprimir um pouco o ombro, então empurra para baixo o ombro e agora tu levanta o braço, mantendo essa contração muscular. E desce. Como é que tu sentiu? É um pouquinho difícil, né? Tá? Se vocês viram aí, estão acompanhando no vídeo, ela fez bem lento. O que isso me mostra? Que ela fez força demais no manguito. Então vamos de novo, mas faz só deprime um pouquinho. Ótimo, bem leve, e agora levanta o braço. E aí? Dá uma diferença. Ficou mais leve para levantar, é isso? Então, assim, ó, esse teste a gente pode tentar ver como é que é a resposta que o paciente tem, porque a gente está ativando o manguito, certo? Mas exige um pouco de coordenação, né? Muitas vezes a Stephanie era nadadora, ela é estudante de fisioterapia e mesmo assim ela teve um excesso de contração muscular. Agora, então, imagine tu atender um paciente teu que nunca foi atleta, né? Agora eu tô saindo da área esportiva, né? Mas teu paciente do dia a dia, tu pede para ele, contrai esse músculo aqui. Ele não vai conseguir fazer, né? Até vejam que eu nem digo para o paciente também contrair o músculo. Eu dou uma tarefa para o paciente. O que eu digo? Deprime o ombro, empurra o meu dedo para baixo. Certo? Isso é uma dica importante de vocês terem para a vida de vocês, como fisioterapeutas. Se a gente diz para o paciente contrai o músculo com 20%, por exemplo, de ativação, quem que consegue fazer isso? Não, tu tá lá, diz para o paciente, contrai a transversa aí com 20% só para estabilizar um pouco a lombar. Ninguém consegue, nem nós conseguimos fazer isso. Muitas vezes, na verdade, é contraindicado a gente fazer isso aí. Então usem a tarefa, né? O que vocês querem que o paciente faça? Qual é a tarefa que vai ativar o músculo que vocês querem que ele ative? Então, no caso da Stephanie aqui, eu pedi para ela deprimir um pouquinho o ombro, porque isso ativa o manguito rotador. Certo? Então a gente passou aqui, pessoal, por a gente chama de modificação de sintomas. Tem um artigo do Jeremy Lewis que tem um passo a passo. É um pouco diferente do que eu apresentei para vocês, mas a ideia toda é trabalhar essa parte de modificação de sintomas. Certo? Como é que nós estamos aí, produção de tempo? Tem um tempo ainda? Então tá, olha só. A produção me sacaneou, né? Me pediu pra vir, eu ia comentar antes no início da aula e acabei não comentando, né? Me pediu pra vir com a camiseta de Londres, né? Só que assim, ó, é 10 anos atrás que eu usei a camiseta, né? Tá um pouquinho apertada agora a camiseta. Mas tô entrando ainda, então não tá tão ruim. Tô voltando agora, pessoal, pra aula, né? Pra parte de avaliação. A gente fez a modificação dos sintomas, mas a gente pode também fazer testes resistidos, tá? Então, com os testes resistidos, o que a gente pode fazer? A gente está acostumado com os nossos testes ortopédicos, né? Lata cheia, lata vazia, né? O teste de Neer, teste resistido aqui de Neer, certo? Mas a gente pode fazer testes simples, né? Eu estou preocupado se ela tem disfunção do tendão do manguito rotador ou não. Como é que eu vou testar o manguito? O que o manguito faz? Bom, o manguito faz rotação interna, abdução, abdução. Tá, mas eu quero cada músculo. Então, de repente, eu deixo o paciente de frente para mim, peço que ela mantenha o braço a 90 graus, e aí eu testo a paciente com rotação externa, força para fora, e eu quero ver se essa rotação externa resistida causa ou não dor no ombro, se reproduz o sintoma dela. Se a rotação externa reproduz o sintoma dela, eu já estou começando em supraespinhal, talvez infraespinhal, causando dor. Vamos de novo, só que agora eu quero que faça força para dentro. Força para dentro. E aí eu vejo se a força para dentro está causando dor ou não. Se sim, causa dor na rotação interna, o que eu estou suspeitando? Subescapular. O único músculo do manguito que faz força para a rotação interna é o subescapular. Certo? Bom,
Como é que eu posso confirmar ou negar essa minha hipótese de ser supra ou de ser subescapular? Vamos testar a rotação interna e a rotação externa novamente, mas aonde? Numa outra posição. Deixa o paciente de frente, ou, né, eu posso me posicionar atrás ou na frente da paciente, tanto faz. Agora aqui, para eu mostrar para vocês, eu vou estar atrás. Eu aplico a minha mão no punho da paciente, vejo que o cotovelo está mais ou menos na linha do ombro, tanto na horizontal, me perdi aqui, né? Mas igual, eu quero manter 90 graus de abdução, certo? Com 90 graus de flexão de cotovelo. E aí é que ela empurra para cima. O que eu estou testando aqui? Rotação externa. Qual o tendão que eu estou testando de novo? Supra, espinhal e infraespinhal, certo? Agora, aí ela vai lá e diz, na verdade aqui não doeu, mas na rotação externa aqui na neutra doeu. Será que é supra ainda? Estou na dúvida, porque a rotação externa na neutra doeu e a abdução não doeu. Rotação interna, força para baixo. Dói. Então, rotação interna 90 graus doeu, voltei a suspeitar do subescapular. Só que vamos fazer o seguinte cenário. Sentiu dor para a rotação externa na neutra, sentiu dor para a rotação interna a 90 graus de abdução. Não está batendo o mesmo tendão. Não está fazendo sentido ser uma tendinopatia do manguito rotador, ou melhor, de um dos músculos do manguito rotador, né? Então, esse tipo de apresentação, a gente começa a voltar a pensar em algo distante da articulação. Porque se for o tendão que está doendo, é sempre da mesma direção que vai doer. Então, por exemplo, se fosse o supraespinhal, rotação externa ia doer, rotação externa a 90 graus ia doer. Eu posso testar onde mais? Acima, faz rotação externa, então aquela me empurra para trás. E aqui teria que doer também e provavelmente dói mais nessa amplitude de 150, 160 graus de abdução, porque aqui o ombro fica mais vulnerável nessa posição. Então vejam que a gente fez testes de modificação do sintoma, mas eu fui lá e fui confirmar se tem alguma disfunção do manguito. Tá? Tem N testes que a gente poderia fazer. Mas se a gente pensar que ela sentiu dor para rotação externa na neutra e rotação interna a 90 graus e confirma com os testes de modificação do sintoma que eu fiz aqui, né, mais tensão, mais dor, mais inclinação, mais dor, estou pensando no sistema nervoso periférico, o que eu vou tratar nessa paciente? Vou tratar o ombro ou vou tratar a cervical? Certo? Então talvez a abordagem seja tratar na cervical, para retestar e ver qual foi a influência que deu nos sintomas do ombro. Tá, pessoal? Isso foi um apanhado geral meio rápido aqui sobre diferenciação de sintomas, alguns testes resistidos e como raciocinar em cima desses testes resistidos.